Meus irmãos, graça e paz. Esse é o canal Esperando Salvador. Meu nome é Antoniel Alves. Quero aqui compartilhar mais um texto bíblico que dá mais uma reflexão e, por que não dizer, experiência da parte de Deus, né, com o Senhor, né, experiência com o Senhor, né, servindo a Ele. E o texto que nós vamos usar nesta tarde, antes de iniciar esse testemunho, de contar toda essa história, esse agir de Deus, esse projeto que Deus tem para a vida de cada ser humano. E nisso a gente se alegra porque para cada um Deus tem um plano diferente, né? Embora que o objetivo seja o mesmo, salvar, né? Mas cada um Deus chama com um propósito diferente, através de circunstâncias diferentes também, né? E é assim que ele faz. Capítulo 1 de Jeremias, versículo 11 diz assim, ó: E a palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? Vejo um ramo de uma amendoeira, respondi. O Senhor me disse, você viu bem, pois eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Antes disso, aqui é o 12, né? 11, 12. O 5 diz assim, ó: Antes de formá-la no ventre eu escolhi. Antes de você nascer, eu separei e o designei profeta às nações. Em outras versões diz, eu te dei as nações por profeta. Então Deus está mostrando aqui, revelando o chamado, o projeto que tem na vida de Jeremias. Eu quero contar aqui um pouco de como foi o meu nascimento, né? Hoje eu posso dizer, com toda a convicção, clareza, que eu sou vencedor desde o ventre, né? Todos nós, né? Todos vocês, mas eu quero usar essa expressão, ela, para mim, ela soa muito forte, porque no meu nascimento, a minha mãe, ela teve uma gravidez complicada, ela teve uma gestação que não foi muito boa. Ela teve uma gestação em que já sinalizava que o parto era de risco, que ia ser muito complicado no parto, né? Na gestação, ela já começou a ter esses sintomas, sentir algumas coisas que sinalizava não ser muito fácil daquele momento em diante. E como de fato foi, aconteceu assim, foi só piorando a situação, até chegar o dia de vir ao mundo, né? Que eu vim ao mundo. Até chegar o dia do parto. Quando chegou este dia, ela já foi internada e já não passava bem, já não se sentia muito bem. E então causou um certo pânico, né? Na família, na equipe médica que eu acompanhava, porque a situação dela só piorava. E ela teve uma doença no parto chamada eclampsia, né, que algumas gestantes com gravidez de risco sempre têm essa doença, né, que dificulta muito o parto. Algumas morrem, né, como eu conheci uma irmã que congregou conosco e no parto ela morreu, o esposo ficou novinho, né, ele viúvo ainda, era o primeiro filho deles. E então a minha mãe teve essa doença. A pressão subiu, a pressão arterial subiu muito e foi complicando. E não foi um parto normal, foi um parto cesariano, né? Cirurgia. Daí da cirurgia só complicou, porque a pressão dela subiu, né?
a doença trouxe essas coisas, nessas complicações todas, a doença do eclâmpsia, né, que deu na hora do parto. E as coisas só foram piorando, ela passou alguns meses, alguns dias internada. Ela, meu pai sofreu muito na época, ele tomava conta de um sítio e estava lá, e o patrão se responsabilizou por tudo, em levar ela para o hospital, em cuidar, tinha uns médicos amigos dele. Então, Deus cuidou de tudo, né? Usou pessoas no nosso caminho para nos ajudar. Mas lá estava nós naquele leito, né? Eu para nascer e ela, além das dores, né? Como de costume, qualquer gestante sente, a complicação da doença, né? E ela praticamente ficou como se tivesse morta, né? Ficou em coma, não dava notícia de nada, não tinha percepção de nada, apagou total, né? Lá no hospital dizem que ela cegou por conta da doença, ficou cega há alguns dias, ficou com alguns problemas na mente, não conhecia as pessoas, né? E várias outras sequelas que teve, que a família e parentes e amigos ficavam naquela expectativa assim de esperar alguém chegar e dizer, ela partiu. Não via esperança, não via nenhuma luz, nada. Mas uma assim, causou muita tristeza, né, no meio da família. Meu pai sofria muito, as notícias cada dia eram piores. E uma das coisas que eu sempre ouvi ele dizer era que o médico falou para ele: eu vou tentar salvar sua mulher, tentar salvar o menino, porque sua mulher não tem mais jeito. Eu não tenho o que fazer por ela. Eu vou tentar ver se o menino, a gente consegue fazer alguma coisa aqui para eles escapar ainda. E ele me contava que falou isso não porque não queria que eu nascesse, mas porque amava minha mãe e não queria perdê-lo. E ele disse para mim: meu filho, na hora eu falei pro médico até algo assim impensado, né? De todo jeito que eu ele conversando comigo, e eu falei para ele: doutor, se eu quero menos que o senhor salve a minha mulher. O menino, não sei, que ele ainda não vê o mundo aí direito, ainda não tá, nem sei quem é, como é, mas depois dá certo outro aí, mas a minha mulher era tudo, eu não quero que ela se vá. Eu entendi a dor dele, não era que ele não queria que eu nascesse, ele não queria perder a esposa, né? Também não critiquei nunca por isso. Entendi perfeitamente. Ele achava que se sentia culpado de não ter falado isso. E várias vezes ele me pediu perdão por isso. Eu disse: não, pai, o senhor não precisa me pedir perdão, o senhor não está errado. E então, uma vez, a minha mãe estava no hospital, ainda, lá nos aparelhos. Sem abrir os olhos, sem comunicar-se, nem nada. E uma irmã que é prima nossa, vizinha da gente aqui, ela estava orando em casa, chorando, lamentando, porque talvez a qualquer momento soubesse a notícia, e o meu pai tinha vindo trazer a notícia de que ela só piorava e estava no hospital direto internada, não tinha melhor. E essa irmã, enquanto ela recebeu a notícia, chorou muito, e veio os pastores dela na época visitar ela. Ela disse que nunca esquece disso, que aqueles pastores chegaram e vieram fazer uma visita a ela. E eles disseram que, chegando ali,
e se perguntou o que afligia ela, o porquê ela estava tão triste daquele jeito, o porquê ela estava tão doente de alma, as emoções tão abaladas. E aí foi ela disse, a minha prima, que eu amo tanto, que é como se fosse uma irmã para mim, que até hoje elas têm essa amizade assim. Ela disse, a gente está só esperando a hora dela partir, né? Porque ela está internada, ela teve eclampsia, teve um parto muito complicado, teve um parto cheio de complicações, né? Uma gestação já. Enfim, ocasionou na doença do eclampsia. E ela estava agora internada e não não estava, como é que se diz? Consciente, né? Estava lá inconsciente, numa cama, no leito. E quando ela contou isso, aqueles dois homens disseram, vamos orar. E Deus é o Deus que trará a resposta, né? Eu me lembrei, ó, quando ela falou isso, eu lembrei até José, né, na verdade. José lá falando com o faraó, que o faraó quer lá a resposta do sonho. Aí José vai dizer assim, eu não, mas o meu Deus dará a resposta a faraó, né? Então Deus respondeu as orações daqueles homens e da nossa prima. E ela disse que enquanto aqueles pastores oraram, enquanto eles estavam orando, Deus mostrou a eles algo, um deles. Deus falou ao coração deles naquele dia e disse para ela, o Espírito Santo usou um deles e falou para ela não se perturbar mais, não se afligir e alegrar o coração. Porque Deus naquele dia trouxe uma resposta. E a resposta de Deus para a oração deles era o seguinte, nenhum dos dois vão morrer, porque ela irá testemunhar e Deus já tem um projeto para ele será um pregador da minha palavra. Então Deus tinha um plano, a gente passou por tudo aquilo, Deus tinha um plano em nossas vidas. É o que Deus fala com Jeremias e diz aqui no capítulo 5. Jeremias, eu te escolhi, quando tu estava sendo formado lá no ventre da tua mãe, eu já te separei e te dei as nações como profeta. Esse plano Deus também mostra na vida de Paulo. Porque quando Paulo cai ali no caminho de Damasco e depois levanta, ele diz assim, olha como o homem aceitar o plano é uma coisa. Ele pergunta ao Senhor dizendo, Senhor, e agora o que é que eu vou fazer? Qual é o próximo passo? O que é que o Senhor quer de mim? E Deus vai e diz, entra na cidade e lá eu vou te mostrar. Paulo ali já tinha aceitado o projeto. Porque assim, eu louvo a Deus porque Deus me escolheu, porque Deus não é porque eu sou o favorito não, de Deus não. Não é porque eu sou o queridinho de Jesus não, porque eu mereço tudo isso não. Deus tinha um plano para mim, assim como tem na sua vida também, creia nisso. Agora tem um detalhe, eu aceitei o plano dele na minha vida, certo? Deus tem um plano para a sua vida e aceite ele. Aceite esse plano. Você tem que escolher também. Não é só Deus ter um plano na minha vida e eu posso viver uma vida irregular, desrespeitando tudo que é lei, inclusive as leis de Deus, da forma que eu quiser. Não, vai se cumprir porque Deus tem um plano. Não, não é assim. Ele escolhe a gente. Mas a nossa predestinação à eternidade é nossa escolha. E aquele que escolhe a ele, aí é como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, e ele os predestinou, né? Que também os chamou, os predestinou. Então é assim, irmãos, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Testemunho da minha vida. Sou vencedor desde o dia que nasci. Desde o dia que nasci, não, desde o ventre. Desde o ventre, porque lá já começa a batalha. Então, não desista da vida. Não desista de ser feliz. Não desista de ter uma vida com Deus. Não desista de estar nos pés do Senhor. Não desista de nada dessas coisas. Não desista de querer ser uma pessoa melhor. Talvez você tentou e não consegue, e não está conseguindo, mas não desista. Lembre-se de uma coisa. Desde o ventre da sua mãe,
Você é vencedor e Deus tem um plano para a sua vida desde esse tempo. Desde que, antes de começar a se formar os seus ossos, o seu corpinho, lá no aquele feto, no ventre dela, Deus já tinha traçado um plano para a tua vida. Agora você tem que escolher esse plano. Eu escolhi esse plano. E Deus falou naquela tarde, naquele dia, através daqueles homens que tinham plano na minha vida. Eu disse, ele vai pregar a minha palavra. E aqui estou pregando a palavra do Senhor. Deus cumpriu a sua promessa. O Deus que fez essa promessa para a minha vida é o Deus que prometeu para Jeremias. De Jeremias, não se preocupa não, Jeremias. Se tu é uma criança, não. Eu já te escolhi. Eu já te santifiquei. Eu te separei. E eu já te dei as nações por profeta. Deus não promete que ia ser fácil a vida de Jeremias, como no caso não foi. Foi muito difícil. Mas uma coisa Deus promete a ele. É quem é ele, quem ia agir na vida dele, quem ia colocar as palavras na sua boca. E de Jeremias sou eu quem cumpro com a minha palavra. Ele disse, tu tá vendo o que, Jeremias? Ele disse, eu vejo uma vara de amendoeira. Ele disse, pois tu vistes bem, pois eu velo para cumprir com a minha palavra. A amendoeira é uma planta, uma árvore que ela sinaliza o final da primavera, do inverno e o início da primavera. Ou seja, as pessoas os estudos sobre a amendoeira, o significado dela é vigilante. É como se ela estivesse vigiando, como se ela estivesse cuidando do final do inverno e sinalizando a primavera. Então é como se ela cuidasse das outras, como se ela desse um sinal de que está velando por aquilo tudo. Então assim Deus estava se mostrando como uma amendoeira para Jeremias, dizendo, Jeremias, eu sou aquele que velo com a minha palavra. Eu não deixo cair, nenhum se perde. Sabe? Deus quer isso para você, Deus quer isso para a sua vida. Que o propósito dele venha se cumprir na sua vida. Aí você tem que escolher, você tem que querer isso. Né? Não é só Deus ter um plano e pronto, ele vai acontecer se eu não quiser. Deus tinha um plano todo traçado para Paulo. É tanto que quando Ananias vai lá e quer contestar aquilo, ele diz assim, Ananias, para mim ele é um vaso escolhido, que eu já escolhi ele, para levar meu nome entre os gentios. Deus já tinha um ministério grande daquele jeito, Paulo, que é alcançar os reis, os gentios, os judeus e muitas outras nações. Então, o projeto estava lá, agora ele tinha que escolher. Então que você venha escolher o projeto que Deus escolheu para a sua vida. Né? Às vezes projetamos tantas coisas, mas o que Deus preparou para nós estamos apegados àquilo mesmo. Então fica aí a reflexão e compartilhando mais uma experiência com Deus. Essa não podia deixar de compartilhar, pois é por ela que estou aqui, né? Por causa dessa promessa. E Deus tem nos dado graça. Aqui estou, minha mãe também. E a gente está aí, na direção de Deus, na dependência do Espírito Santo. E o Senhor tem nos abençoado. O médico disse que, não, talvez esse menino vai escapar. Ele escapa, mas assim, na época que eu nasci, né? Ele vai ficar com muitas sequelas, talvez fique doente, não tenho nenhuma sequela. Não tenho nenhuma deficiência. Perfeito. Deus me criou assim, Deus fez assim. Porque é Ele quem cuidou de tudo. Não ignora a sabedoria dele, o conhecimento do médico, não, porque ele estudou, ele tem como que se diz? De acordo com o que ele estudou, ele faz lá os seus cálculos, lá tem as suas estatísticas, né? Ele tira conclusões por isso. E ele diz, talvez ele chegue à idade adulta ou não. Eu sei que Deus tem cuidado de mim, estou com 34 anos. E até aqui Deus tem cuidado da minha vida e é dele. É ele quem manobra tudo aqui, está no controle de tudo.
Deus abençoe sua vida. Não esqueça de deixar um like, para que outras vidas também possam ser ajudadas, trazer esperança. Nosso objetivo é esse aqui, né? É trazer esperança, trazer Deus para mais perto de você, né? Ou levar você mais perto a Deus. Esse é o nosso trabalho, mostrar aqui uma luz da salvação e a verdadeira felicidade, né? Que Deus abençoe a todos. Amém.